E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? Como seria a nossa vida hoje e como isso funcionaria? Sim, para aqueles que não sabem, o Brasil já foi uma monarquia no passado e no vídeo de hoje vamos criar uma realidade alternativa que um fato curioso fez a monarquia se manter até os dias de hoje. Além disso, vamos ver como isso teria mudado a história e como o país seria atualmente. Fique até o final para descobrir. Em 1889, o Brasil era governado por Dom Pedro II, um imperador muito querido pelo povo, mas que enfrentava desafios políticos. Tudo começou lá atrás com a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. O conflito até terminou com vitória brasileira, mas deixou o exército mais forte. A monarquia até então mantinha os militares sob controle, mas depois da guerra, os generais começaram a se achar no direito de opinar sobre a política do país e divergindo das decisões de Dom Pedro. Mas não era só o exército que estava insatisfeito. A Igreja Católica também estava em conflito com o imperador. Dom Pedro II era um defensor do chamado padroado, um sistema que dava ao imperador o controle de parte da administração da Igreja no Brasil, como a nomeação de bispos e destinação de recursos, o que causava conflitos com a Igreja, que queria cada vez mais independência do Estado. Ao mesmo tempo, os cafeicultores, que eram a elite econômica da época, ficaram furiosos quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que aboliu a escravidão em 1888. Eles acreditavam que deveriam receber uma indenização pela perda dos escravos e quando isso não aconteceu, a elite rural que sustentava o império economicamente virou as costas para a monarquia. Com o imperador sem apoio e já velho e doente, foi o cenário perfeito para o golpe. Em 15 de novembro de 1889, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o exército tomou o poder. Mas se você está pensando que houve uma guerra ou uma rebelião para isso acontecer, você está bem enganado. A verdade é que Dom Pedro II nem tentou resistir. Ele recebeu a notícia, escreveu uma carta educada agradecendo ao povo brasileiro, arrumou suas malas e embarcou para a Europa com sua família. Sem sangue, sem guerra, sem rebelião. Foi um dos golpes mais educados da história, mas ainda assim, foi um golpe. Assim, o Brasil trocou a coroa por uma faixa presidencial e começou a Era da República. Agora vamos voltar no tempo e mudar a história. No nosso mundo alternativo, o Marechal Deodoro da Fonseca acordou gripado no dia do golpe. Ele ficou de cama, não saiu às ruas e o golpe não aconteceu. Dom Pedro II, percebendo que a monarquia estava enfraquecida, resolveu agir. Ele chamou um grande conselho imperial e fez reformas drásticas. Modernizou o governo, deu mais poder às províncias e fez um acordo com o exército, garantindo mais recursos e reconhecimento aos militares. Sem golpe, Dom Pedro II governou até sua morte em 1891. Mas ao invés de acabar por aí, a monarquia seguiu forte. Sua filha, a princesa Isabel, assumiu o trono e se tornou a primeira imperatriz do Brasil. Com ideias progressistas, ela acelerou a industrialização, investiu em educação e fez um pacto com a Inglaterra para transformar o Brasil numa potência comercial. O século XX chegou e enquanto a Europa enfrentava duas guerras mundiais, o Brasil crescia. Nada de golpes militares em 1930, nada de ditadura nos anos 60. Em vez disso, nos tornamos a maior potência da América Latina, com um sistema político estável e um parlamento forte. E como o Brasil seria hoje em dia? Se ainda fosse uma monarquia, nosso sistema político seria bem diferente do presidencialismo que conhecemos. Provavelmente funcionaríamos como uma monarquia constitucional, semelhante ao modelo britânico. O rei ou rainha seria o chefe de Estado, com funções simbólicas e de representação nacional, enquanto o chefe de governo, o primeiro-ministro, seria eleito pelo parlamento para tomar decisões práticas. As eleições continuariam existindo, mas em vez de votar para presidente, o povo escolheria seus representantes no parlamento imperial. Partidos políticos disputariam cadeiras para formar maioria e indicar o primeiro-ministro que governaria com o aval da coroa. Em tempos de crise política, o rei teria poder moderador para dissolver o parlamento e convocar novas eleições, mantendo a estabilidade institucional. O Supremo Tribunal poderia ter seus membros indicados não por presidentes, mas por decisão conjunta entre parlamento e coroa, trazendo uma camada extra de equilíbrio entre os poderes. No campo da cultura, viveríamos em um país com forte influência da tradição monárquica. Cerimônias de abertura do parlamento contariam com desfiles, vestes reais e hinos tocados por bandas militares. Datas como o dia da coroação e o aniversário do monarca seriam feriados nacionais, com transmissões ao vivo direto do Palácio Imperial, que possivelmente estaria localizado no Rio de Janeiro, mantido como capital cultural e simbólica do Império. Teríamos uma elite aristocrática composta por duques,
condes e marqueses brasileiros, muitos com títulos passados por herança ou concedidos por mérito ao longo dos anos. A família real seria uma espécie de celebridade institucional, com ampla presença nas redes sociais, engajamento em causas sociais e até presença em eventos de entretenimento, sem perder a postura solene exigida pela coroa. Religiosamente, o Brasil monárquico teria preservado laços mais estreitos com a Igreja Católica, já que a monarquia brasileira sempre foi ligada à fé cristã. Embora com o tempo, outras religiões fossem ganhando espaço e reconhecimento, refletindo a diversidade natural do povo brasileiro. Na economia, teríamos uma trajetória mais estável. Sem as quebras institucionais da República, o país teria atraído mais investimentos ao longo do século XX. Isso poderia ter nos colocado em uma posição mais privilegiada entre as economias emergentes. O turismo seria altamente desenvolvido, com palácios históricos, jardins reais e rotas da nobreza sendo visitadas por milhões anualmente. Em resumo, o Brasil de hoje seria uma mistura curiosa de tradição e modernidade e com uma história alternativa digna de filme. Agora eu te pergunto, você preferiria viver nesse Brasil monárquico ou acha que a República foi a melhor escolha? Comenta aí e me conta a sua opinião. Aproveite para ver o vídeo onde criamos um mundo alternativo onde o Brasil é a maior potência do mundo. Um abraço e até a próxima!